sua forma, Pai, para que nos possa nos ajudar, nos fortalecer cada dia mais. Ó, meu Senhor, nessa noite eu quero apresentar não somente a minha vida a Ti, mas a vida de todos os meus irmãos que aqui se encontram. Quero apresentar também, Pai, a vida daqueles que não pôde vir nessa noite, ou que talvez ainda esteja se preparando para estar na Tua casa, meu Deus. Porque não há lugar melhor do que estar na Tua casa, na Tua presença, fazendo a Tua vontade, o Teu querer, meu Pai. Que o Senhor venha manifestar da Tua graça aqui nessa noite. Que o Senhor venha derramar do Teu poder, Pai. Que o Senhor venha derramar Suas bênçãos sobre as nossas vidas, meu Deus. Conforme o Teu querer e a Tua vontade. Que nada aqui venha sair do Teu controle. Que nada venha sair do Teu controle. Que esteja tudo sobre o Teu controle, Pai. E que o Senhor nos entrega nessa noite aquilo que o Senhor tem preparado para cada um de nós. Oh, meu Deus, o Senhor já se faz presente neste lugar antes mesmo de nós chegarmos aqui. Oh, meu Deus, que o Seu nome seja louvado. Que o Senhor venha restaurar a nossa saúde, Pai. Que nessa noite o Senhor venha tocar na vida de cada um de nós aqui, meu Deus, porque eu sei que cada um de nós tem uma petição ao Senhor. Cada um de nós temos um agradecimento a Ti. Só o Senhor nos conhece. Só o Senhor sabe dos desejos dos nossos corações, Pai. E que o Senhor venha realizar aquilo que o Senhor quer. Que o Senhor venha fazer o Teu querer em nossas vidas, não o que nós queremos. Que esse culto venha ser mais um culto abençoado. Que esse culto venha ser um culto de fortalecimento. Que o Senhor venha nos ensinar, que venha ser mais um ensinamento do Senhor para as nossas vidas, meu Deus. Que o Senhor use a boca do pregador nessa noite, Pai. Coloque as palavras na boca dele para falar conosco. Que o Senhor também neste momento visita cada um no ministério de louvor, meu Deus. Que eles possam fazer somente o Teu querer e a Tua vontade. Oh, Pai Santo, Pai querido, eu quero Te agradecer, meu Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E peço, Pai, que o Senhor permaneça presente em nossas vidas. E aqui neste lugar, meu Deus. Neste momento também eu quero entregar a vida dos nossos pastores em Tuas mãos. Eu sei que já está, mas eu quero entregar mais e mais. Que o Senhor visite os filhinhos deles, meu Deus. Que o Senhor visite a vida deles, Pai. Que o Senhor age ali aonde eles precisam, na área que eles precisam, na área que eles necessitam, meu Deus. E o que o Senhor coloca nas mãos dele é aquilo que eles têm pedido a Ti, Pai. Porque só o Senhor pode nos dar, só o Senhor pode nos ajudar. Oh, meu Deus, eu sei que nós só temos a Te agradecer. Eu sei que nós só temos a bendizer o Teu nome, porque o Senhor é bom o tempo todo. Oh, meu Deus, eu Te agradeço, Pai, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, Deus. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Amém. Amém da igreja do Pai do Senhor. Amém. Aleluia.
Pai do Senhor para os irmãos esta noite, amém? Agora chegou a hora de tirar a fé, o dízimo, né? Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Vou ler assim uma palavra, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Nós servimos um Deus tão poderoso, não é verdade, queridos? Um Deus da providência, né? Um Deus que cuida de nós, um Deus que tudo pode, tudo faz, né? Deus que supre a nossa cidade cada dia, aleluia, louvado o nome do Senhor. É um Deus tão fiel, um Deus que fez o céu e fez a terra, né? Fez as estrelas, o céu, o mar, né? Um Deus tão grande, um Deus tão fiel, né? A gente passa aqui poucas horas que adorando ao Senhor, não é verdade? Mas Ele merece tanto mais de nós, não é verdade? Porque é um Deus tão fiel, um Deus verdadeiro, um Deus santo, um Deus que tudo pode. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Eu vou ler aqui Deuteronômio 27, 12, que diz assim: Aleluia. em 3 anos junta-se a 10ª parte das colheitas daquele ano, e Deus levita aos estrangeiros, aos órfãos e às viúvas que moram na sua cidade, para que tenha toda a comida que precisarem. Depois, na presença do Senhor, nosso Deus, você dirá o seguinte: entreguei aos levitas, aos estrangeiros, aos órfãos e às viúvas a parte das minhas colheitas, que pertence a ti. Obedeci a todos os teus mandamentos, não deixei de cumprir nenhum deles, e fiz tudo o que mandaste a respeito do dízimo. Não comi nenhuma porção do dízimo. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Nós não fazemos como a Bíblia manda. Não fazemos. É verdade? Muito que às vezes estão apertados, muito porque estão desempregados, muito. Mas eu tenho certeza que todos aqui trabalham, todos, alguns têm empresa. Deus é o Deus que abre portas e portas, não é verdade? Então nós temos que ser fiel, entregar o dízimo, a oferta com alegria, porque se nós estamos aqui hoje adorando, bendizendo o nome do Senhor, porque Ele nos concedeu esta noite nós estamos aqui. Então a casa do Senhor precisa, não é verdade? Então o pastor precisa do dízimo, da oferta, né? Não é verdade? Então, porque sem o dízimo, sem a oferta, como é que vai sobreviver esta obra, não é verdade? Então nós temos que pedir ao Senhor, porque nós temos nosso salário, não é verdade? O Senhor tem abençoado, né? Suprindo nossa cidade cada dia, tudo é o Senhor que faz. O Senhor serve por nossas vidas, dá saúde, não é verdade? Cuida, dá livramento nós todos os dias, não é verdade? Então a casa do Senhor precisa, aleluia, do dízimo. Então dê com alegria, né? Oferta na casa do Senhor, porque nosso Deus merece, porque é do Senhor, porque é o Senhor que abre a porta para você ter seu emprego, é o Senhor que te sustenta cada dia, te dá roupa, dá sapato, dá o pão de cada dia. É o nosso Deus que zela por nossas vidas, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Não é verdade? É o nosso Senhor merece, porque nosso Deus é lindo, poderoso, aleluia. Então vamos adorar o Senhor com nossos ofertas, nossos dízimos, né? Porque tudo precisa na casa do Senhor, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Fique de pé que eu vou orar ao Senhor nesta noite, para que o Senhor venha nos abençoar cada dia, que venha abrir nosso coração, as nossas mãos cada dia, abençoar o nosso celeiro, porque só o Deus de Israel que pode fazer tudo isso para nós, aleluia, louvado, dá saúde, aleluia, dá força cada dia, aleluia, para que vocês venham trabalhar, aleluia, para trazer um pão, aleluia, para que venha, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, porque Ele venha cumprir como a Bíblia fala, aleluia, porque nós não fizemos como o Senhor manda, aleluia, sobre o dízimo, essa oferta, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Oh Senhor,
detalhes em nossas vidas, Jesus. E é por isso que nós cantamos ao Senhor, que a tua graça, Pai, é suficiente para nós, Jesus. Em um momento da tribulação, que a angústia de nos afundar e nos maltratar, nós olhamos para o Senhor, nós encontramos força, Pai, em Ti. Na enfermidade, na dor, na angústia, Senhor, nós colocamos nossos olhos no Senhor. Como também disse Davi, eu olho para as montanhas e ele fala de onde me virá o socorro. Mas ele se recorda bem do Senhor. Nós cantamos, Pai, fazemos menção nessa hora, Pai, que Tu és tudo que nós precisamos. E estar na Tua casa, Senhor, para nós é a nossa maior satisfação. Obrigado, Senhor. Permite que nós retiremos os pés, Senhor, da Tua casa, mas que nós possamos amar, Senhor, essa é a habitação do Senhor. Aleluia. Amém, queridos? Paz, Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Pode sentar, irmãos. Fique à vontade. Glória a Jesus. Aleluia. Estou tremendo, eu não sei se é de frio, mas eu acho que não. Aleluia. Não é acostumado, né, pastor? Você não está acostumado. Eu tenho alguns anos que eu prego, claro que meu intervalo de pregação é um pouco longo, né? E graças a Deus por isso, mas já preguei, acho que incontáveis vezes na vida e não adianta. Você vai chegando 2 dias antes do dia, já começa a ficar aflito, nervosismo terrível. E aí você fala, meu Deus, será que está tudo certo aqui, Senhor? Você fala, meu Pai, eu não consigo, será que eu vou conseguir fluir aqui? E o Senhor, Ele estava ali louvando com uma santa para a igreja. E aí teve um momento que Ele falou assim, né, que eu vou colocar, o medo vai ser lançado fora, a sua palavra ela vai ter liberdade. E outras palavras mais ou menos que ele cantou aqui agora. Eu falei, é verdade, Deus, lança fora o medo. A sua palavra ela tome conta aqui agora. E é exatamente nisso que nós podemos confiar, irmãos. Eu sempre gosto de lembrar, quando eu vou pregar, que a palavra do Senhor é viva, ela é eficaz. Está escrito que o Senhor, quando Ele escreveu essas palavras, pela inspiração do Espírito Santo, ela teve um propósito específico. Ela tem propósito, a palavra ela é viva, né? A palavra diz que a palavra de Deus ela é espírito e ela é viva. Então essas palavras elas não é como um livro qualquer, ela é espírito e viva. Ela é espírito e vida. Então a gente, quando nós pegamos a palavra do Senhor para ler, para meditar, para refletir, para analisar, a gente descobre então que o nosso coração ele vai gerando vida, né? E nessa noite não é diferente. Essa palavra que vamos ministrar hoje não me pertence, então ela tem vida em si. E eu quero pedir você para a sua Bíblia, no livro de Hebreus, capítulo 5. Hebreus 5, no versículo 11. Aleluia. Essa palavra ela vem queimando meu coração tem mais de um mês, irmãos. Mas só agora, esses 3 últimos dias que eu realmente parei para redigir ela. E eu orei, pedi tanto ao Senhor para que Ele me desse uma direção, para que primeiro Ele falasse comigo, produzisse vida em meu interior, e isso aconteceu. Eu creio que com vocês vai ser muito diferente. Hebreus 5, minha voz está fraca, eu estou no tempo de quase 2 meses já. Está bem fraca, está sem força nenhuma, mas dá para entender. Diz assim, vamos ler ali. Do qual muito temos que dizer, de difícil interpretação, porquanto vos fizestes negligentes para ouvir. Porque, devendo já ser mestres pelo tempo, ainda necessitais de que vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos das palavras de Deus. E vos haveis feito tais que necessitais de leite, e não de sólido mantimento. Porque qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino. Pode continuar até o 14, né? Mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão do costume, têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem quanto o mal. Aleluia. Amém. Vamos lá, queridos irmãos. Fiz alguns celulares ali, vai me ajudar com eles. Tem algo no meu coração, quero chegar lá. Essa é a imagem de um todo Deus. Apaga, por favor, não apaga esse aqui, chega
Aqui é um bebê, irmãos. Um bebê um pouco pré-histórico e ele tem uma mamadeira na mão. Parece uma coisinha de farinha. Eu suponho que deve ter um bico aqui para ele poder sugar o leite. Mas é uma criança e atrás dele tem uma mão com pães, né? E acabamos de ver, irmãos, que o apóstolo Paulo falando, né? Supostamente o apóstolo Paulo conversando com os hebreus, ele vai dizer o seguinte, que ele queria falar alguns assuntos de difícil interpretação com os hebreus. Ele fala assim, olha, ele falou assim, do qual muito temos a dizer, de difícil interpretação. Só que ele vai falar o seguinte, que os hebreus, eles ainda estavam no início dos rudimentos da fé. Eles estavam vivendo e revivendo um ciclo do início, dos primeiros passos, das coisas mais leves, das coisas mais pequenas do Evangelho. Se é que posso dizer assim, porque o Evangelho ele não é pequeno. E aí eu coloquei uma frase, o Evangelho é simples, de modo que também é rico de detalhes. Se apresenta como leite materno, mas sugere que virão os alimentos sólidos. Eu tentei colocar a frase um pouco mais fácil de tragar, porque o apóstolo Paulo ele é muito severo em suas palavras, nesse contexto. Mas o que eu quero trazer nesse entendimento é que a palavra de Deus ela tem a capacidade de chegar para cada um de nós no momento de pouco entendimento e de se fazer entendido. A gente, novo na fé, observa que eu estava vindo para cá agora e me lembrei de algo. Quando eu aceitei a Jesus em 2004, eu me lembro que, até acho que já falei isso aqui, eu aceitei por medo do inferno. Não foi nem por outra razão, assim, muito óbvio, foi mais por medo do inferno, né? Aquele tempo o povo pregava mais sobre o inferno do que sobre amar a Jesus, né? E aí eu estava com medo do inferno e eu falei, não, eu quero ir para o céu. E se o único jeito é esse, então eu creio, vou aceitar aqui. E eu fui aceitar Jesus como Salvador da minha vida. Mas o interessante, irmãos, é que primeiro, para que eu pudesse de fato aceitar a Jesus, eu precisei ouvir sobre o Evangelho, sobre a possibilidade, a existência do inferno, sobre a existência do céu. Então você primeiro ouve, você escuta o que está sendo dito, de modo muito claro, muito simples. O Evangelho se apresenta para nós de modo que, com toda a deficiência que nós temos de conhecimento da Bíblia, quando nós somos novos da fé, a gente não entende nada. Tem muitas pessoas que são cristãos há tantos anos e que mesmo assim elas abrem a Bíblia e elas não conseguem entender, porque tem dificuldade, não porque a Bíblia seja difícil, não é por isso, mas porque de fato as escolas elas ensinam a gente a interpretar textos, né? Então quando você não estuda, você acaba tendo dificuldade de ler e interpretar. E a Bíblia, por ela ser realmente muito rica de detalhes e muitas coisas, você acaba por ler ela e passar desapercebido muita coisa importante. Então você precisa ler e reler e ler de novo. Você vai lendo e você vai redescobrindo a Bíblia. Assuntos que você deixou passar, que você fala, uau, acabei de descobrir isso. Eu estou lendo a Bíblia agora, tem 2 meses que eu comecei a ler de Gênesis e todo dia eu leio um capítulo. Eu fico querendo ler o próximo e falo, não, vou parar aqui. Eu termino a minha leitura, no caso, eu leio pausadamente, com cuidado, para poder entender bem. E quando eu encerro a leitura, eu faço uma oração em cima daquele texto. E eu tenho visto tanta a bênção do Senhor por conta disso, tantas coisas mudaram. A minha fé, a minha perspectiva, minha convicção, minha vontade de estar com Deus, de orar, a paixão pela Bíblia. Eu fico olhando ela toda colorida assim na lateral, eu fico falando, não, eu quero vir dela todinha. E aí eu vou na papelaria lá do lado do meu trabalho, eu vou comprar alguma coisa da gráfica, aí eu fico olhando as canetas de cor para falar, eu quero pintar ela todinha, e é interessante porque eu pego ela, leio, aí eu marco um negócio aqui, aí eu acho que vou marcar o próximo só mais para frente, mas isso que é também interessante, eu marco tudo, irmão. Aí eu escrevo na lateral, que a minha Bíblia tem a parte sem escrever, né? Aí eu escrevo na lateral, mas aí cabo a linha, eu escrevo em cima, aí cabo, eu boto na lateral aqui. E aí eu faço o desenho, faço cara de surpresa, e eu vou interagindo com a Bíblia, porque isso vai promover no meu coração uma fixação. E eu vou ficando cada vez mais compreendido da palavra. E eu começo, eu vou orar muitas vezes, eu fico, Deus, eu estou lendo no início, eu estou na palavra, Deus. Eu estou lendo lá no começo, eu falo, Pai, o Senhor é o Deus de Isaac, o Senhor é o Deus de Abraão, de Jacó. A bênção estava sobre José, onde ele colocava a mão, ele era abençoado, tudo mudava. A oração a gente muda porque você começa a orar
a palavra. Você começa a orar o que está escrito. E quando você ora o que está escrito, isso gera no teu coração uma fé muito mais firme. Então você ora sabendo que de fato Deus fez com eles e pode fazer com você também. Então a palavra ela vai trazendo para nós esse entendimento. E é como eu coloquei, ela se apresenta como um leite materno. É líquido. Você pega um bebê, você dá alimentos líquidos. São fáceis de digerir. A digestão é facilitada. Porém, não é porque é fácil a digestão que não é rico em vitaminas. A gente sabe que o leite ele consegue manter a criança por os primeiros 6 meses, né? sem uso de água, sem uso de outro alimento qualquer, só o leite. E depois você vai acrescentando, mas inicialmente o leite ele é suficiente. Então não existe problema nenhum em você se amamentar inicialmente pela palavra do Senhor em termos de comparação com o leite, com algo que vem de um modo rico, porém de um modo mais leve, com a digestão mais simplificada. Mas o apóstolo Paulo, com palavras mais severas, ele está falando o seguinte, que ele queria começar a falar com os hebreus, que na verdade ele vinha falando com os hebreus, coisas mais difíceis, coisas mais profundas, mas eles insistiam em permanecer em coisas mais rasas. Eles permaneciam em insistir, eles insistiam em permanecer em coisas mais profundas, menos profundas. E ele fala o seguinte: porquanto vos fizestes negligentes. Para quê? Para ouvir. Porquanto vocês se fizeram negligentes. Olha só, irmãos, como é que ele fala? Vocês estão negligenciando a palavra, vocês estão negligenciando o crescimento, vocês ainda estão nos rudimentos menores da fé, e vocês não precisam passar desse ponto. Aí ele fala no versículo 12: porque devendo já ser mestres, olha só o que Paulo fala, deveriam ser mestres, ou seja, já era para ele estar dominando a palavra, mas ele fala, deveriam já ser mestres, pelo tempo que vocês estão caminhando com o Senhor, mas ainda necessitais que eu vos torne. Olha só, irmãos, ele diz, vocês precisam que eu ainda vos torne a ensinar os primeiros rudimentos da fé em Deus. Isso é pesado, irmãos. É um discurso muito pesado de Paulo para com os hebreus. E os hebreus não eram nações estranhas, eram os hebreus. Eram os hebreus, o povo de Deus, que já tinham um interesse pela palavra. Eles já conheciam a palavra, eles já tinham uma interação com a palavra. Então, de certa forma, para eles ouvir isso aqui era duro demais, era pesado demais. Mas Paulo ele fala, e aí ele fala no versículo 13: porque qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça. Por quê? Porque é menino. No 14 ele diz: mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão do costume, têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem quanto o mal. Paulo está falando o seguinte: aquele que consegue avançar, sair do leite, do básico, ele começa agora a se tornar alguém o quê? Perfeito. E ele fala, os seus sentidos, eles são exercitados. Mas que sentidos são esses? Os sentidos que nos fazem capazes de discernir o bem e o mal. Então, não é os 5 sentidos e nem o 6º sentido feminino, é um sentido espiritual que nos faz discernir espiritualmente tanto o bem quanto o mal. Mas isso baseado em quê? Na palavra. Muitas vezes nós estamos em um ambiente, nós sentimos um ambiente pesado. Isso é um sentir, mas nós não entendemos o porquê. Mas quando nós estamos vivenciando cada dia mais e mais da palavra, da oração, da comunhão com o Senhor, você entra no ambiente, você consegue sentir o ambiente e você consegue discernir o ambiente. Mas isso é quando, irmãos, quando eu começo a sair dos parâmetros de menino e começo agora a partir para uma maturidade. Para uma maturidade da fé no Senhor, para uma maturidade da minha caminhada com o Senhor. Avança, por favor, Mário, 2. E aí entra num assunto que eu quero tratar, irmãos. Eu quero falar sobre fé. E a fé como resultado. A imagem está muito para enxergar, mas ele ainda continua tendo o bebê e tem o livro. Os judeus ali costumam ler o Alcorão desse modo. Com uma canetinha, eles leem, estudam, e do lado aqui tem um coração. Um coração humano mesmo, não é coração de desenho, não, coração humano. E aí vamos lá seguir.
Romanos 10, 17 diz assim, vou ler. De sorte que a fé é pelo ouvir, que o ouvir pela palavra de Deus. O apóstolo Paulo está dando aqui para nós uma orientação muito simples, irmãos. E ele ainda agora está falando com os romanos. E aí é o apóstolo Paulo falando. Ele fala, olha, de sorte que a fé é pelo ouvir. E ele diz, e o ouvir pela palavra de Deus. Paulo está falando o seguinte, que nós geramos fé em nosso coração quando nós passamos ao que? Primeiramente, ouvir. Foi como eu falei no início da minha fé, e de todos nós aqui. Nós primeiro começamos a ouvir. A fé, ela não veio no nosso coração sem antes entender. Aqueles que nada ouviram, nada sabem, não podem crer. Mas aqueles que ouvem e começam e têm a possibilidade de crer. E aí, em Josué, no capítulo 1, no versículo 8, fala assim: não se aparte da sua boca o livro desta lei, antes medita nela dia e noite, para que tenhais cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. Isso é a palavra do Senhor para Josué, orientando a ele a buscar dia após dia o conhecimento, a meditar nessa palavra. E ele fala o seguinte: aquele que faz isso, ele fala, então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirá. A gente fala assim, antigamente eu orava e falava assim: Deus, Salomão falou que quem quer sabedoria deve pedir ao Senhor, porque ele dá de bom grado àquele que pede e deseja. E eu percebi, irmãos, que a sabedoria nada mais é do que a própria palavra do Senhor. Aquele que de fato quer sabedoria deve primeiro buscar conhecimento da palavra do Senhor. A palavra diz assim, quando Jesus ele vai subir ao céu, ele fala assim: olha, eu vos enviarei outro Consolador, e ele vos lembrará todas as coisas que eu tenho vos dito. Ou seja, tudo o que está escrito aqui, tudo que o Espírito, tudo que Jesus ensinou, tudo que está escrito no Velho Testamento, o Espírito Santo em nós, ele tem o papel de nos fazer lembrar. Mas observe o que ele falou assim: olha, eu vou enviar outro Consolador, e ele vos lembrará tudo o que eu tenho dito. Ou seja, para que você se lembre, primeiro você tem que ter ouvido. Verdade. Então observe, irmãos, ele fala assim: aquele que observa essa palavra, que a conhece, ele pode então em seu coração gerar fé. O apóstolo Paulo fala sobre ouvir. E por que ele fala sobre ouvir? Será que eu só consigo fé se eu ouvir? Você consegue fé se você ler também. O apóstolo Paulo fala sobre o ouvir, porque naquele tempo, devido à situação daquele tempo de não haver tanta facilidade de texto, de papel, de tudo, as pessoas tinham muito mais acesso na palavra do Senhor, buscando ouvir. Então ele fala do tempo que ele vivia, mas a fé, apesar dela vir pelo ouvir, mas ele está falando assim, que a fé, ela vem pelo ouvir, mas ele conclui e fala, ouvir o quê? A palavra. Verdade. Então o poder não é o ouvir, não existe nenhum poder nos seus ouvidos, irmãos. Não existe nenhum poder no nosso ouvido carnal, o poder está na onde? Na palavra. É na palavra que está o poder. Então, se eu ouço a palavra, seja ela cantada, seja ela no áudio, seja ela na pregação, seja ela como for, se eu a ouço e eu a dou crédito, eu posso ter fé no meu coração. Mas se eu pegar a palavra do Senhor e eu começar eu mesmo a ler sozinho, em silêncio, apenas meditando, isso também pode gerar fé no meu coração. Por quê? Porque ele conclui e fala: de sorte que a fé é pelo ouvir, vírgula, e o ouvir pela palavra. Então a fé ela vem pela palavra. A fé ela é resultado da palavra. Então, irmãos, eu quero hoje lançar alguns fundamentos de maturidade de fé. Não é tudo, porque é um assunto abrangente, mas alguns pontos. Nós precisamos entender primeiramente que nós temos que abandonar os papéis de meninos, de pessoas que acabaram de iniciar na fé e começarmos agora a buscar conhecimentos mais profundos. Essa é a primeira parte. A segunda parte, a fé ela vem pelo ouvir, mas a fé ela é produzida no nosso coração. O quê? A fé é como resultado de quê? Aprendizado e conhecimento. Quando eu busco aprender, conhecer a palavra do Senhor, o resultado disso é fé em meu coração. O resultado disso é fé, irmãos, para que eu possa viver a minha vida com Deus sem desagradá-lo. Vamos continuar. Salmos 1, versículo 1 fala: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Versículo 2: antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite.
Por quê? Versículo 3, isso é incrível. Porque será como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas, e a qual dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Irmãos, só existe bênção na palavra do Senhor. Ele não está nem apenas falando, e isso é importante, mas ele não está falando apenas de você obedecer o que é necessário e fundamental. Ele está falando de você buscar, examinar, ler, compreender e entender essa palavra continuamente. E isso produzirá no teu coração resultado, irmãos, de fé, de conhecimento, de mudança de caráter, de mudança de conduta. Então ele mais uma vez encerra e fala: aqueles que assim faz são como árvores plantadas junto a ribeiro de águas, a qual dá o fruto na estação própria, as folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Eu olho para José nessa palavra aqui, irmãos, eu vejo justamente isso aqui. Um homem que fugiu do que era mal, sabemos disso. Um homem que buscou agradar ao Senhor, sabemos disso. Num tempo onde não havia escrito nenhum, apenas o que era dito pelos pais, um para os outros, e baseado numa fé de apenas ouvir. José tinha um coração com integridade tão especial que ele foi escolhido por Deus entre 12 irmãos para sofrer na terra, para que por fim de tudo isso ele pudesse ser exaltado e o plano do Senhor pudesse cumprir. Mas observa que a palavra do Senhor vai falar que aonde José estivesse prosperado. Eu estava lendo esse dia e falei: meu Deus, como é que pode um cárcere prosperar? Jesus, eu queria saber que mistério é esse, irmão, de um cárcere prosperar. Como é que uma prisão prospera? É mais preso? É o que é? Você tá, irmãos, como é que pode? A palavra fala assim que José, ele chegou no cárcere e ele foi elevado a ficar cuidando dos presos. E ele foi elevado, a palavra diz que o lugar prosperou. Como que o lugar prospera, irmão? Uma prisão? Será que ele melhorou a alimentação? Essas coisas? Pode ser, né? Porque melhorou. Como é que uma pessoa, irmãos, consegue aonde ele está prosperar? Amém. E a história de José inteira, você observa que ele era um cara que foi íntegro com o Senhor. E onde José passou, com todo o sofrimento que ele enfrentou, com toda a dor que José teve que passar, mas a palavra diz que aonde ele estava, a bênção do Senhor estava. E no dia que eu li esse capítulo, eu comecei a orar assim, falei: Senhor, eu quero a bênção dar sobre José também, Senhor. Eu quero que onde ele estiver prospere. E na mesma hora, no meu coração veio assim: José era íntegro, José era fiel, José submeteu a vontade dele totalmente à vontade de Deus. E eu entendi que o mistério para você ser bênção como José era, não era apenas que o plano do Senhor estava sobre ele, porque isso era o principal, mas era também porque ele era fiel ao Senhor. E o Senhor o honrou mesmo no meio ao sofrimento. Então, irmãos, observa que quando nós observamos a palavra, guardamos a fé e buscamos ser fiéis a Deus, tudo que acabei de dizer aqui agora é que só haverá bênção para a nossa vida. A palavra do Senhor somado com fé, ela nos eleva a nossa vida a um lugar incrível em Deus, irmãos. E foi para isso que Ele nos chamou. É por isso que às vezes nós falamos assim: Deus, o Senhor falou que nós teríamos 100 vezes mais ainda nessa vida. Cadê, Senhor? Mas cadê, irmão? Cadê? Cadê a Bíblia no nosso coração? Cadê a fidelidade com o Senhor? Eu já orei e falei assim: Deus, eu nunca entendi como é que o Senhor falou que era 100 vezes mais nessa terra, e eu tenho que penar tanto enquanto o ímpio prospera. Eu fiz igual o salmo de menino, que eu esqueci o nome agora, Asaf. Fiz igual, eu falei: Deus, os maus prosperam. Aí, irmãos, aí você começa a perceber que na verdade os maus prosperam para ficar enganados, para ficar presos, para louvar Mamon. Mas nós que não estamos escravizados por Mamon, que estamos em Deus, temos que entender que Deus, Ele não nos dá com facilidade, Ele nos ensina a buscar dia após dia o nosso mantimento, mas os 100 vezes mais está relacionado com isso aqui. E você começa a perceber isso quando você começa a ler a palavra do Senhor. Todas as bênçãos do Senhor estão relacionadas com a fé na palavra, baseado no conhecimento da palavra, e agora você aplica isso na sua vida com fidelidade ao Senhor. Vamos adiantar. Salmo 119, versículo 11. Escondi a tua palavra na onde? No meu coração, para eu não pecar contra ti. Bendito és tu, Senhor. Ensina-me os teus estatutos. Versículo 13. Com os meus lábios declarei todos os juízos da tua boca. 14.
folgo mais com o caminho dos teus testemunhos do que com todas as riquezas. Versículo 15: em teus preceitos meditarei e olharei os teus caminhos. E no 16 ele fala: alegrei-me-ei nos teus estatutos, não me esquecerei da tua palavra. Davi, ele está escrevendo esse salmo incrível, irmãos. Ele está falando sobre a questão do jovem. Ele pergunta: como é que o jovem purifica o seu caminho? Aí ele vai lá e começa a responder como é que o jovem pode purificar o seu caminho. Mas isso serve para todo mundo. A palavra do Senhor, ela aplica para todos nós. E ele vai dizer o seguinte: que nós precisamos guardar a palavra do Senhor no nosso coração. Eu já vi muitas pessoas falarem assim: ah, Deus ele quer o meu coração. Mas sabe de uma coisa, irmãos? Deus não quer o seu coração. Ele fala assim: olha, acima de tudo que você tem que guardar, guarde o quê? O seu coração. Ele poderia falar assim: acima de tudo que você tem que me dar, me dê o quê? O seu coração. Mas ele não diz isso. Ele fala: acima de tudo que você tem que guardar, guarde você mesmo o seu coração. Porque é do seu coração que flui a vida, a fonte de vida. E nós temos que guardar nosso coração, proteger nosso coração. Ele fala assim que aonde estiver o tesouro do homem, lá estará o quê? O seu coração. Então o coração do homem, que fala sobre desejo, sobre vontade, sobre as nossas paixões, ela está completamente no nosso domínio. Então entregar o coração para Deus não é que você vai: ah, entreguei, agora é seu, Senhor, está aqui, mas é seu, pode fazer se eu quiser. Não, irmão, você tem que você mesmo, com a ajuda do Senhor, fazer. Porque o Senhor, ele não corta as suas mãos para você não pecar. Ele não corta os seus pés. Ele te ensina. Agora é você que escolhe submeter a sua vontade à vontade soberana do Senhor. É como eu acabei de falar sobre José. Então o coração está em nossas mãos. A gente pode pegar o nosso coração e falar: Senhor, aqui está o meu coração. Eu submeto o meu coração, os meus desejos, as minhas emoções ao Senhor. Todas as vezes que eu sentir vontade de trilhar outros caminhos, eu vou submeter a minha vontade, o meu coração ao Senhor. Mas o meu coração permanecerá sendo meu. E ele fala: porque ele é, e isso é uma palavra que ficou no meu coração várias vezes, até que o pastor Ezequiel me trouxe entendimento, que aquilo foi surreal para mim. Ele fala assim: que Deus, ele é Senhor de senhores. E nós então passamos a ser Senhor de nós mesmos, donos de nós mesmos. Porque se nós não fossem donos de nós mesmos, aqueles que são lançados no inferno seriam por culpa de quem, se eles não eram donos deles mesmos? Mas porque cada um responde por si, cada um é dono de si próprio. Por esse motivo, toda a nossa vontade, nosso desejo, nosso interesse, nossa vida nos pertence. E nós é quem submetemos isso ao Senhor. Irmãos, o calor chegou. Glória a Deus. Eu falei bastante. Eu estou com duas dúvidas. Vou tirar uma aqui. Aleluia. Vamos lá. Seguindo. Romanos 10:8. Mas que diz? Paulo pergunta: a palavra está junto de ti. Aí ele, onde, né? Eu botei aqui entre aspas, onde? Aí ele responde: na tua boca e no teu coração. Aí ele vai lá e completa: esta é a palavra da fé que pregamos. Versículo 9 ele fala: a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. Versículo 10: visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Irmãos, Paulo está falando que a palavra do Senhor, ela está junto de nós. Ok, essa aqui é a palavra do Senhor. E de fato, ela está junto de mim. Mas como eu vou para casa, eu deixo minha Bíblia lá na escrivaninha, e eu vou dormir, no dia seguinte eu faço meu devocional, me arrumo e vou para o meu trabalho. A palavra do Senhor, ela ficou aonde? Lá na minha escrivaninha, lá na mesa. Mas olha só o que Paulo fala: a palavra do Senhor, ela está junto de ti. E ele completa e fala: na tua boca e no teu coração. Ou seja, ela não deveria estar apenas aqui, irmãos, porque um dia, e eu espero que nós não vivamos esse dia, essa palavra poderá ser tirada de nós. E o que resta, irmãos?
Vivemos dias, irmãos, onde temos que enfrentar pessoas dizendo que certos versículos já não podem mais ser postados na internet. Se você postar certos versículos que já estão marcados lá na internet, onde for, se você postar esses versículos, rede social, Facebook, Instagram, o próprio Google, eles começam a cortar, eles botam exclamação lá, conteúdo proibido. Alguns versículos começam a ser tolhidos na rede social. Alguns versículos tentaram e tentam constantemente pegar essa palavra aqui e remover alguns versículos, porque dizem que esses versículos são homofóbicos, são, quando o cara é coisado com uma mulher, homofóbico e machista, e misógino, não sei o que, contra as mulheres. E eles começam a dizer que a Bíblia ela é machista, e eles começam a colocar 1000 coisas para pegar essa palavra aqui e torná-la cada vez mais obsoleta, reduzindo a sua importância, tirando aquilo que fere, entre aspas, os interesses das pessoas lá fora. E nós vivemos épocas sombrias, mas é bem verdade que em outros países eles sequer podem ter isso aqui, e nós ainda podemos. Sequer podem ter. Mas Paulo fala o seguinte, que nós devemos ter a palavra junto de nós, aonde? Na nossa boca e no nosso coração. E ele fala, esta palavra, ele afirma isso, irmãos, esta palavra é a palavra de fé que pregamos, a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Observa que Paulo está fazendo algo específico aqui. Entre aspas, ele vai falar o seguinte: olha, se você crê em Jesus Cristo, você precisa, quando você começa a crer em Jesus, você precisa confessar com seus lábios e crer no teu coração. Ele fala que é 2 pontos. Então assim, ele está dando para nós um princípio, e todos nós passamos por esse princípio, glória a Deus. Todo mundo que é salvo, graças a Deus. Então essa palavra aqui se cumpriu para a gente. Mas observa que ele reafirma, e agora ele fala, versículo 10, ele entra no mesmo assunto, mas ele está continuando de forma diferente, agora criando talvez até uma doutrina. Ele fala, visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Então ele está afirmando, irmãos, que não se trata apenas de você confessar a Jesus, mas confessar toda a palavra. Não se trata apenas de você confessar que Jesus ele é o Filho de Deus, que ele morreu, que ele ressuscitou e que ele voltará. Isso é o Evangelho. Não se trata apenas de você confirmar o Evangelho, mas é de você colocar toda a palavra no seu coração. E no versículo 14 de Romanos 10 ele vai dizer, como pois, olha só, invocarão aquele em quem não creem? E como vão crer naquele de quem não ouviram? E como vão ouvir se não há quem pregue? Observe, irmãos, que Paulo está reafirmando de novo que a fé ela está exclusivamente baseada no conhecimento da palavra de Deus. E é assim que ele encerra esse segundo tópico, que diz: a fé como resultado de quê? Do aprendizado e do conhecimento. Eu tenho que primeiro ler, irmãos. Não importa, irmãos, se eu não estou entendendo tudo. Eu tenho que ler e continuar lendo. Não importa se eu, irmãos, eu li hoje Êxodo capítulo 3. E eu estava lendo lá e aí eu li e aconteceu muitas coisas nesse capítulo 3. É incrível como eles colocou tanta coisa num capítulo só. E é tão pequeno, mas tanta coisa ali dentro. E aí eu li e falei, uau, eu meditei e li, eu falei assim, amanhã eu tenho que ler de novo. Então se amanhã eu tenho que colocar na minha mente, eu tenho que ler de novo o 3 para ir ler o 4. Porque tem muita coisa no capítulo 3. Então, irmãos, nós temos que entender que não é só ler, é você ler, aprender, ter o conhecimento. E nisso você gera fé no seu coração. Então a gente passa por essa fase. A fé é o resultado do aprendizado e do conhecimento. Avança, por favor, Mário. A gente correr. Aleluia. Irmãos. E aí, irmãos? Ouvindo, não creram. E eu coloquei ali do lado esse rapazinho ali, que era o fariseu, né? Um homem da época de Jesus. Mas eu repeti aqui a imagem do Alcorão, da Bíblia, que eles tinham na época, e também repeti o coração. A gente está falando sobre justamente isso, manter a palavra no coração. Eu botei uma pergunta assim:
É possível ouvir e não crer? Acabamos de falar sobre como crerão se não há quem pregue, como pregar, né, se ninguém falar. Então, ainda no mesmo capítulo de Romanos 10, eu fiz uma pergunta: é possível ouvir e não crer? E aí vamos lá, versículo 16 do capítulo 10 de Romanos. Mas nem todos obedecem ao Evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem creu na nossa pregação? De sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Mas digo, porventura não ouviram? Sim, por certo, pois toda a terra saiu a voz deles, e as suas palavras até aos confins do mundo. Mas digo, porventura Israel não soube? Primeiramente diz Moisés: eu vos meterei em ciúmes com aqueles que não são povo, a saber, a gente, irmãos, glória a Deus por isso. Com gente insensata, nós éramos, com gente insensata vos provocarei a ira. Versículo 20 fala: Isaías ousadamente diz: fui achado pelos que não me buscavam, glória a Deus, é a gente. Fui manifestado aos que por mim não perguntavam, glória a Deus, a gente. Versículo 21, mas contra Israel diz: todo dia estendia as minhas mãos a um povo rebelde e contradizente. E no versículo 11, voltando, ele fala: porque a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido. Interessante, irmãos, porque acabamos de ler, e aqui Paulo está falando para os hebreus, para aqueles que conheciam a palavra. Repito isso, ele está falando com pessoas que conheciam a palavra. Essa história é relacionada aos hebreus, pessoas que conheciam a palavra. Tipo, Paulo nem sabemos se foi Paulo que escreveu, mas cremos que sim. E ok, aí ele fala tudo isso aqui, ele fala assim: olha, vocês conhecem a palavra, vocês colocaram a palavra, vocês andaram com a palavra, vocês meditaram na palavra, vocês tinham ela guardada no seu coração, mas mesmo assim, ouvindo, vocês não creram. Ouvindo, conhecendo as profecias sobre o povo que seria, a saber, nós, que nunca buscou por Deus, que não era o povo de Deus, mas que passaria a ser, e glória a Deus por isso. Ele fala: eu estendi para vocês a minha mão, minha bondade, vocês negligenciaram, vocês contradizeram. Vocês pegaram as palavras que diziam algo, mas vocês amaram mais os seus próprios interesses. E quando chegou o cumprimento das palavras, vocês disseram: eu rejeito isso aqui, eu não creio assim, eu não quero desse jeito, porque não foi assim que eu entendi, não é assim que eu acredito, não é assim que eu quero. Mas a palavra do Senhor, irmãos, ela não agrada o nosso interesse apenas. A palavra do Senhor não está pronta para nos agradar o tempo todo. Ela é rica de coisas que nos enchem de alegria, mas ela também é rica de palavras que diz: converta-se, consegre a tua vida, coloque a tua vida no altar, mude seu caráter, ande na santidade, na pureza, seja santo como eu sou santo. E tantas palavras, irmãos, que vêm para nos confrontar, que vêm como que fosse uma parede contra nós, e nós queremos muitas vezes insistir contra ela, e ela fala: até quando vocês irão tentar recalchutar, dar murros em faca, dar murros em prego, tentando impedir o que não vai ser impedido. Eles tentaram impedir que aquilo se cumprisse, porque eles estavam o quê? Confundidos. Confundidos porque a palavra não era clara, a palavra era clara. Confundidos pelos seus próprios interesses. É possível alguém ouvir e não crer? Sim. Como? Crendo errado. Crendo errado, irmãos. Baseado em quê? Porque eu creio errado, baseado no meu próprio interesse. Se isso faz bem para mim, então sim, a palavra diz isso. Mas se ela não faz bem para mim, então peraí, deixa eu tentar explicar ela de uma outra forma. Mas não funciona assim. A fé, que ela de fato ela é eficaz em nossas vidas, é a fé baseada na verdade da palavra do Senhor. Não é outra, é na palavra do Senhor. Eu vou ter que correr uma hora, tá embora. Mas amém, vamos lá. É possível ouvir e não crer? Sim. Quando eu coloco os meus interesses acima da palavra do Senhor. Avança, por favor, Mari. Aleluia. Qual a necessidade de ter fé? Faltou interrogação ali, mas aqui tem. Qual a necessidade de ter fé? Vamos lá, irmãos. Vamos para a Bíblia, né? A fé é fundamento do que será posto. É a prova do invisível que se fará visível ou sabido. Hebreus 11, capítulo 1, diz assim: ora,
A fé, ela é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Versículo 2. Porque por ela, a fé, os antigos alcançaram testemunho. Pela fé, entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados. De maneira que aquilo que não se vê, não foi feito pelo que é aparente, ou seja, pelo que se vê. Então, Paulo está dando aqui um fundamento para a gente. Ele fala assim, olha, a fé, ela é um firme fundamento. Ele faz questão de falar que não é apenas um fundamento, é firme. Ela fala, olha, a fé, ela é um firme fundamento. O que é fundamento, irmãos? É a base que constrói isso aqui. Imagine que se esse fundamento que edificou essa casa não fosse firme, essa casa cairia, essa construção cairia. E imagine os prédios mais elevados no mundo aí afora, se o fundamento não for fortificado, todo aquele prédio, em algum momento, eles caem. Então o fundamento, ele é essencial. Mas Paulo fala, olha, a fé, ela é o fundamento firme. Ou seja, tudo que você coloca sobre a fé, ela não vai cair. A fé, ela é um firme fundamento. Você pode confiar no que você constrói ali em cima. Observe que a fé, ela não é a construção. A fé é o fundamento. Você coloca a sua fé, você fala assim, olha, eu vou construir algo em cima da fé. Então você não está vendo a construção. Você não está vendo a construção, porque não tem fundamento ainda. Você coloca o fundamento e agora você começa a acreditar que esses paredes serão edificados. Eu estou enfermo de alguma forma, mas eu aplico a fé na cura. Eu vou construir uma convicção de que eu sou curado em cima da minha fé no Senhor. O que eu faço? Eu pego a palavra do Senhor e encontro tudo que eu puder encontrar relacionado à cura que Deus fez. Eu encho meu coração com uma fé inabalável que Ele pode curar. E eu começo a declarar todos os dias: Deus, o Senhor fez isso por fulano na palavra. O Senhor fez dessa forma. A tua palavra nos ensina que o Senhor é desse jeito. E baseado nisso, eu estou com uma fé tão firme no meu coração que eu creio no Senhor que eu já estou curado. Irmão, isso não é mentira. Não é mentira você falar eu sou curado, mesmo sem ter um laudo médico, baseado na fé. Mentir é você falar para os outros, falar assim, olha, eu estou curado. Isso é mentira. Mas você declarar para você mesmo, no seu coração, na sua oração, Deus, eu declaro que eu estou curado, Pai. A minha fé, a minha mente não vai dizer o contrário. Eu vou colocar no meu coração, em cima da fé, essa palavra, eu estou curado. E aí, irmãos, isso vai acontecer. A vontade de Deus, ela é soberana, irmãos. A vontade dele é soberana sobre tudo. Mas ele diz, você ainda precisa acreditar. Mesmo que eu não faça como vocês querem que eu faça, como foi o caso do fariseu, mas vocês ainda precisam lançar construções em cima da fé. De que valeria, irmãos, você ter a fé se você não colocar nada em cima? De que valeria o Senhor fazer um fundamento para você tão firme e você não colocar nada em cima dele? Temos que ter fé e temos que construir em cima dele. Ele fala, a fé é a prova do invisível. Ou seja, eu não estou vendo a construção, eu não estou vendo a cura, irmãos. Ela não está manifestada, eu não estou com dores. Mas, por mais que eu não estou vendo, a fé, Paulo fala, ela é uma prova. Meu Deus, irmãos, a fé está provando para mim e para você que, independentemente dos relatórios, resultados, das possibilidades, das condições, das notícias, se eu estou baseado na fé, a minha fé me prova. A fé prova. Não é os relatórios, não é as circunstâncias, não é o que os médicos dizem, não é o que as finanças estão falando, não é o que a bolsa está dizendo, não é o que os governos estão planejando, é o que eu estou crendo, depositando na minha fé em cima do Senhor. A fé, ela é posta em cima de um fundamento e ela é uma prova invisível. Eu não estou vendo, eu não estou sentindo, eu não estou tendo sentimento nenhum, eu estou sentindo, eu estou curado. Não, irmão, estou com dor ainda, mas eu tenho uma prova baseada na minha fé de que eu estou curado. Eu vou andar em cima disso. Mas e se eu não estou, mas e se eu morrer dessa doença? Glória a Deus, porque Ele tem prazer na morte do justo. Mas uma coisa eu fiz, como o Paulo falou, eu mantive minha fé intacta. Eu guardei no meu coração. Eu não abandonei minha fé até a hora da morte, ela estava comigo guardada no meu coração. Então eu preciso, irmão, ter fé. A fé, ela é o firme fundamento. Vamos avançar, irmão. Vamos lá, pelo amor de Deus, agora está passando. Ponto 2.
sobre por que eu tenho que ter fé. Deus se satisfaz com a fé, com a esperança que se tem nele. Hebreus 11 ainda, versículo 6 fala: ora, sem fé é impossível agradar a Deus. É impossível lhe agradar, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele é galardoador dos que o buscam. Então, irmãos, olha só, tem muito crente andando na sua jornada cristã e que estão em tudo desagradando a Deus. Está escrito, irmãos, está aqui. Porque sem fé é impossível agradar-lhe. Tem muita gente não querendo agradar a Deus. A gente sabe que a gente não pode surpreender Deus, porque Ele é conhecido de todos os tempos. A gente não pode surpreender nem com a bênção, nem com o bom, nem com o mal. Não surpreende Deus de forma alguma. Mas a palavra é sobre agradá-lo. Ele fala: aquele que não tem fé não pode agradá-lo. Porque é necessário que aqueles que se aproximam de Deus, eles demonstram por Deus fé. Por quê, irmãos? Porque só por fé é que nós estamos em Deus. Ninguém vê Deus, ninguém toca em Deus. A palavra diz que a criação, ela manifesta a glória de Deus. A palavra diz que por conta da criação muitos não serão tomados como ignorantes, porque a glória de Deus está exposta nas coisas criadas. Está escrito isso. As coisas criadas expressam a glória de Deus. Ninguém será tomado como inocente, porque eles estão vendo a glória de Deus. Porém, é necessário que aqueles que começam agora a se aproximar de Deus, não é aqueles que estão apenas conhecendo, mas aqueles que se aproximam, tenham fé nele, acreditem nele, demonstrem sobre ele uma convicção. Ou seja, eu não posso estar perto de Deus e duvidar de Deus. Isso é afrontoso, irmãos. Isso é afrontoso para com Deus. Então ele fala: aquele que tem fé, que se aproxima, tem que crer em mim, é o mínimo. Por que a fé é indispensável? O justo viverá da fé, ela é sustento. Hebreus ainda 10, versículo 37 fala: porque ainda um pouquinho de tempo, e o que há de vir virá, e não tardará. Observe, irmãos, que isso aqui é uma chave, porque olha, pode parecer que não faz sentido isso aqui que eu acabei de ler no versículo 37, mas olha, porque ainda um pouquinho de tempo, e o que há de vir virá, e não tardará. Ou seja, até que ele venha. Olha só: mas o justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Versículo 39: nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Observe isso aqui, vamos ler de novo, irmãos. Olha, no versículo 38: mas o justo, olha o que ele fala, o que acontece: o justo viverá pela fé. No versículo 37, o anterior, ele fala o seguinte: porque ainda um pouquinho, só um pouquinho de tempo, e o que há de vir, virá, e não tardará. Vamos linkar esses dois versículos um com o outro. Ou seja, o justo viverá pela fé, até que ele venha. Então não é por um período, é até que ele venha. A fé precisa estar ativa, vivificada no nosso coração, até que ele venha. 38: mas o justo, irmãos, viverá da fé. E se ele recuar, quem, irmãos, recuar? O justo. Então a gente bota um aspas aqui, né? E se o justo recuar, a minha alma não tem prazer nele. Aí no 39 ele fala: nós, porém, não somos daqueles justos que retrocedem e se retiram para a perdição, mas daqueles, e agora sim, justos, justificados por Deus, que creem para a conservação da alma. Então, irmãos, a fé, ela é indispensável. Existem muitas coisas, irmãos, que você pode até viver sem. A palavra do Senhor, ela nos ensina muitas coisas que você até pode viver sem, você está salvo. Mas a fé, ela é indispensável. Vamos lá, irmão, vamos repassar, só para a gente poder já ir para o final. O Evangelho, ele é o que? Simples, rico de detalhes, mas simples. Ele se apresenta para nós como um leite fácil de digerir. Você consegue tragá-lo facilmente, crer nele de forma muito leve, muito fácil. Mas Paulo condena aqueles que tentam se manter no leite para sempre. Tem que avançar, crescer. Isso é maturidade. Vamos lá. O segundo ponto é: a fé, ela é resultado de quê? De
conhecer a palavra do Senhor. Quando eu conheço, eu posso então gerar fé. Amém. O terceiro ponto: é possível você ler a palavra, ouvir a palavra e não crer? É possível quando você coloca os seus interesses acima da palavra do Senhor. Então você começa a pegar a palavra e deturpar, mudar o seu contexto. Para quê? Para poder lhe servir bem. Isso não é fé. Isso não é fé. E o quarto ponto a gente colocou: qual a necessidade de ter fé? A gente falou que a fé é o fundamento. A gente constrói tudo do que está aqui, a gente constrói em cima do que? Da fé. Porque ela é fundamento, mas ela não é só o fundamento, ela é o que? Ela é uma prova, ela é uma evidência. Olha, você pode provar que fulano de tal fez isso? Posso. É uma prova, é inegável, é irrefutável. A fé é uma prova, ela é fundamento, ela é prova. De quê? De que eu vou viver o que eu estou declarando. Lembra que Paulo falou que aquele que crê precisa falar? Ele falou: aquele que crê no coração tem que falar, tem que dizer. Ele falou, a gente passou esse negócio aqui. Então, eu creio e eu oro em cima disso. Deus, eu estou curado. Deus, as portas vão se abrir. E aí acontece, meu Deus do céu. Por que ela é indispensável? Porque o justo vive por ela é sustento. E porque o mundo já está no maligno. Vou dizer aqui para o final. Você acredita, irmão, que tudo isso aqui que eu estou falando é para chegar nisso aqui? E eu não vou nem conseguir falar, porque já acabou a hora. Vou ter que correr, só para poder pincelar em cima. Vamos lá, irmãos. Pode avançar, Mário, por favor. Está acabando, irmão. Vamos com vocês. Quem não está equipado com a fé, não tem a espada da palavra, na verdade está o que? Caído na batalha. Eu botei ali o escudo da fé, né? Pegando fogo, a espada, a Bíblia embaixo. Quem não está equipado com a fé, não tem a espada da palavra, na verdade está caído na batalha. Tem muita gente caída, irmãos, na fé. É aquele famoso justo que a gente acabou de colocar, o justo, né, entre aspas. Porque o justo, aquele que é o justo, não vai retroceder, mas alguns retrocedem. Esses estão retrocedendo. Aqueles que não estão com o escudo da fé, que não estão com a espada da palavra. Eles estão ignorando a importância de conhecer a palavra, de meditar, de viver, de crescer. Eles estão tentando viver na onde? No leite. E porque eles estão tentando viver no leite, eles estão caídos na batalha. Mas não é para isso que Deus me chamou. E Ele nos alerta nessa hora: amem a palavra. Nós vemos um tanto de situações aqui, onde nós vimos que conhecer a palavra, meditar nela, guardar no nosso coração, buscar conhecê-la e agradar a Deus baseado no que Ele nos ensina, nos leva a lugares elevados, altíssimos. Mas aqueles que não fazem isso estão caídos na batalha. Quem é você e quem sou eu? Quem somos nós, irmãos? Eu vou parar por aqui, que a hora já passou, já são 9 horas. Eu tenho mais 2 pontos, mas não vou nem falar. Quem somos nós, irmãos? Quem é você e quem sou eu? A gente é os meninos que estão tomando leite? Ou somos as pessoas, como Paulo fala, perfeitas? Olha só como é que ele chama perfeito, irmão. Paulo chama as pessoas que estão evoluindo na sua fé de perfeitos. De perfeitos, irmãos. O próprio Paulo fala: olha, não é que eu já cheguei na estatura de varão perfeito, mas eu estou buscando. Paulo nos ensina o quê? Que existe um lugar de perfeição da fé. Não é da santidade apenas, mas da fé. Porque santos somos em Deus, seus olhos veem como santos, mas em terra somos pecadores, mas perfeitos na fé. Homens cheios do Espírito Santo, mulheres cheias do Espírito Santo, pessoas, irmãos, que não estão valorizando, e me perdoem aqui, eu não estou criticando, eu amo o mover do Espírito Santo, mas pessoas que amam muito mais o pulo, o salto, o grito, a profecia, a revelação, mas não amam a palavra do Senhor, irmãos. Pessoas que vão longe buscar um profeta que profetiza, que revela, que fala, que grita, mas que estão incapazes de elas mesmas buscarem o próprio conhecimento e crescerem. Pessoas, irmãos, que imaginem você, irmãos, que uma hora como essa aqui, se tivesse um pregador eloquente, gritando, saltando, pulando, dizendo profecias abençoadas e outras nem tanto, profecias que vêm do céu e outras que nem do céu vêm, isso que estaria lotado, irmãos, de pessoas que estão vivendo de leite. Mas eles estão nos chamando para ver de quê? De coisas sólidas, alimentos sólidos, irmãos. A palavra do Senhor é o alimento sólido, irmão. É por isso que eu amo estar nessa casa, irmãos. Eu amo esse nome dessa igreja. Palavra verdadeira. Por quê? Porque aqui não estamos compromissados com oba-oba, mas compromissados com a palavra, irmãos. E eu amo, irmãos, o fato de que você pode
sentar nessa cadeira, que eu não estou idolatrando homem nem mulher, apesar de amar meus pastores, eu estou amando o que o Senhor está fazendo em nosso meio, por intermédio dos nossos pastores, de cada um de nós que se dispõe para o Senhor. Irmãos, temos que amar a palavra do Senhor. Se eu me sentar em uma igreja, irmãos, e o culto pode estar maravilhoso, eu amo o louvor, eu amo, irmãos, a palavra do louvor, eu amo o louvor, eu sou apaixonado pelo louvor. Mas se o louvor for uma bênção, eu me sentar, irmãos, e eu for ouvir uma pregação, e quem for pregar e não tiver nada para oferecer a palavra do Senhor, irmãos, isso é terrível. Mas tem pessoas que amam, irmãos, os gritos, os saltos, as línguas estranhas que edificam apenas a quem está falando, mas esquece do principal, que é o conteúdo, irmãos. Então nessa hora, irmãos, se tem algo para ser lançado sobre o meu e o teu coração, é uma única palavra: ame a palavra do Senhor, use essa espada, irmãos, que é a palavra do Senhor, use esse escudo que é a fé, para que nós possamos não estar caídos na batalha, mas estarmos de pé, irmãos, fortes e guerreiros, vencendo. Essa palavra, irmãos, ela tem continuação, que tem aqui, está incrível, eu creio nisso. Mas fique para depois. O fato, irmãos, é que eu quero encerrar com uma palavra. Se você pegar Efésios 6, que é onde eu queria chegar, você vai perceber, já são 9:13, irmãos, eu vou encerrar. Você vai perceber o seguinte, que lá em Efésios 6, Paulo começa a falar, e ele fala justamente sobre o escudo da fé e a espada do Espírito, que é a palavra. Mas antes disso, lá no versículo, acho que 11, me parece, ele vai falar o seguinte, que nós estamos em uma guerra. Nós estamos em uma guerra, irmãos. Nós cristãos, estamos muito vivendo por roupa, por prosperidade, por crescimento, por isso, por aquilo, mas nós estamos em uma guerra. E Paulo fala que essa guerra é contra principados, contra potestades, contra governos malignos na terra. Irmãos, a palavra diz que quando Daniel começou a orar, diz que o anjo veio trazer a resposta para Daniel no primeiro dia. Olha como é que isso é importante, irmãos. Mas fala que quando o anjo vinha para trazer a mensagem para Daniel, a palavra diz que um principado o impediu, e ele começou a guerrear com esse principado. Aí diz que ele foi lá e falou assim: olha, como ele não conseguiu, um anjo não conseguiu guerrear com esse principado, foi necessário que viesse um anjo mais forte agora de guerra. E esses dois anjos lutaram com um principado para que a mensagem chegasse a Daniel. Pelo nosso relógio, 21 dias, irmãos, lutando. E a palavra diz que nós estamos lutando contra as vontades, os interesses, as vontades desses principados que estão governando o nosso país. Não estou falando de homens e mulheres, estou falando de poderes espirituais. E Paulo vai falar que incumbe a cada um de nós, a igreja do Senhor, lutar contra esses principados, contra as potestades, contra os demônios que estão operando na terra. É a nossa missão, e nós estamos caídos na batalha. E quando eu falo nós, eu falo a igreja em geral. Nós não podemos ser, irmãos, os justos caídos, mas os justos que não retrocedem, que estão prontos para a batalha. Eu vou parar por aqui, irmãos, eu vou passar a palavra para o pastor. Fiquem em pé, irmãos. A sandália a minha não sei mas que a terra
Amém? É a palavra que nos sustenta, é a palavra que nos alimenta. Deus abençoe a vida do Diácono Ralf por essa palavra. E a todos vocês que vieram, que o Senhor abençoe. Então, sentindo a falta do pastor, alguns viram ele aqui no início, ele saiu. Os nossos cultos são quinta e domingo, e o pastor George havia convidado ele para ministrar. Os cultos lá também é na quinta e no domingo, né? Como o pastor George, um dia desses, deixou a igreja dele para vir ministrar aqui, então ele cobrou, né? Então hoje o pastor foi ministrar lá na CEMAP, mas sábado estaremos de volta. Queridos, sábado começa o nosso seminário de cura interior. Então eu quero te convocar a não vir sozinho. Por favor, por gentileza, convide um amigo, convide um parente que você sabe que precisa ouvir a palavra do Senhor. Serão dias de curas, serão dias que o Senhor fará coisas extraordinárias nesse lugar. Eu tenho crido no poder do Senhor, eu tenho crido que o Senhor, Ele se manifestará de forma tremenda, sabe? Então, se alimente disso também, com fé, convide outras pessoas, diga para Ele: o Senhor vai mudar a tua história. O Senhor tem uma palavra de vida para você, uma palavra de cura. Amém? Então, se venha, nós começaremos tanto no sábado quanto no domingo às 19 horas, certo? Nosso culto no domingo é 18 horas, mas só nesse domingo vai ser 19 horas, tá bom? Vocês não chegarem 18 horas aqui e ficar na porta esperando. Tanto no sábado quanto no domingo vai começar às 19 horas. Eu quero te convidar também, você que tem saúde e pode, nos ajude amanhã, em sábado, domingo, em oração, em jejum, para que o Senhor, venha fazer maravilhas acontecer nesse lugar. Então eu quero te convidar com o coração grato desde já, agradecer ao Senhor por tudo que nós sabemos que Ele fará nesse lugar. Amém? Pai, muito obrigado por esse culto. Obrigado, Senhor, pelos louvores. Obrigado por tua palavra, Deus. Nos ensina a amar a tua palavra. Nos ensina a guardar no nosso coração para não pecar contra ti. Eu te peço, Deus, que o Senhor aumente a nossa fé. Porque, Pai, os dias são maus, Pai. Mas se nós tivermos fé em nosso coração, nós acreditaremos que para o Senhor não há impossíveis. Que basta uma palavra do Senhor e tudo tem que se render. O universo tem que se render à tua palavra. Então nós te agradecemos, Pai, e te pedimos, aumente a nossa fé. Queime em nós, Pai, que a ponto que não consigamos ficar um dia sequer sem ler a tua palavra, sem comer o teu maná. Nós te agradecemos por tudo. Nós abençoamos a tua igreja. Nós abençoamos também, Senhor, esse final de semana. Que no sábado e no domingo, Deus, a tua graça se manifeste de forma especial. Deus, nós clamamos por cada vida que foi convidada, que será convidada. Que essas pessoas vão entrar nesse lugar. Sinta, Deus, a atmosfera espiritual. Que elas sejam impactadas pela tua glória, pela tua graça. Que cadeias sejam arrebentadas, Pai. Que prisões, Pai, sejam destruídas em nome de Jesus. Nós declaramos que serão 2 dias de cura. Serão 2 dias, Pai, de milagres, de manifestação do teu poder. E o nosso coração já está ansioso, Deus, na expectativa de tudo que o Senhor fará nesse lugar. Nós te agradecemos, Pai, pela vida dos irmãos que vieram. Nós clamamos pela vida dos nossos irmãos que estão em casa, que não estão bem em saúde. Que o Senhor visite agora cada um deles, Pai, com cura em nome de Jesus. Nós abençoamos a evangelista Isabela, a evangelista Yuri, Deus, e todos que ficarem em casa por conta de enfermidades, que eles sejam curados agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Nós abençoamos a tua igreja. Te pedimos que o Senhor despeça cada um em paz, que nos dê uma boa noite, guardados e protegidos debaixo das tuas poderosas mãos. E você que crê, diz amém. Amém. Aleluia. Aleluia. Com o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as doces consolações do amado Espírito Santo estejam com todos nós, não só hoje, mas para todos sempre. Deus te abençoe, querido. Vai na paz.